Hebreus 2. Enquanto vocês abrem, eu preciso passar algumas informações importantes. Eu fui formado dentro de uma igreja chamada Assembleia de Deus. Mas já fui pastor batista, pastor metodista, trabalhei já com igrejas congregacionais, igrejas neopentecostais, já servi e sirvo até hoje. Amém? Igrejas assim. Porém, na minha caminhada, eu vi muitas coisas acontecerem. Muitas coisas acontecerem. E eu queria preparar a igreja para o quê? Porque depois que nós estabelecemos, quando foi que estabeleceu a missão com a igreja dando o amém? Foi domingo passado, não foi? Então de lá para cá tudo pode acontecer. E a gente tem que estar preparado para isso. Nossa meta, na nossa missão, é ver uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, porque esse é nosso alvo número 1. Uma igreja unida, cheia de amor, onde as pessoas se entendam e se compreendam, pessoas amorosas e carinhosas, e pessoas que estejam sob total ação do Espírito Santo. Amém? Então preste bem atenção. Na minha caminhada com reações de manifestações espirituais dentro de igreja, eu tive muitas experiências. Eu tive numa igreja, Assembleia de Deus, que era a matriz principal, da onde nós fazíamos parte, no Fonseca. Judinha foi de lá também, não foi, Juda? Foi do mesmo campo, não foi? Éramos do mesmo campo. Mas alguém fez parte de lá do Fonseca, que era ligado ao campo do Fonseca? Eu era ligado ao campo do Fonseca, eu era ligado a um campo lá em Monjolos, onde tínhamos 50 e poucas igrejas, e depois nós chegamos no campo total, tinha mais de 3.000 igrejas. Eram todos assim, eu não tenho noção de números exatos, mas éramos parte disso. E na nossa matriz principal, no Fonseca, aconteceram, parece que, alguns fenômenos interessantes espirituais. Tinha um irmão dentro da igreja que ele ficava assoviando bem alto. Imagina um assovio alto dentro da igreja. Ele assoviava e fazia uns sons dentro da igreja. Imagina que a Assembleia de Deus se escandalizava com aquilo. Onde seu dito tal reteté, né? E alguns obreiros chegaram com a ajuda do pastor e falaram: irmão, nós vamos te botar lá atrás, o irmão procura se controlar. Nós vamos ter a visita agora de alguns missionários da África, de algumas partes da África. E o irmão não fica chateado, mas o irmão vai ter que ficar lá atrás. E a gente quer que o irmão se controle, porque vai ficar alguns obreiros aqui. E se o irmão fizer esses barulhos que o irmão faz, de assovio, de sons, nós vamos ter que tirar o irmão daqui. E lá estava a comissão da África, no púlpito. Nossa igreja era muito grande lá, muitos membros, havia uma multidão naquele lugar enorme. E na hora que os pastores da África estavam lá, os missionários e congressistas e tudo mais, o irmão lá vem com os assovios dele. Já treinados, os obreiros agarraram o irmão e se prepararam para botar o irmão para fora da igreja, para deixar numa salinha, porque era muito estranho os sons. Um missionário da África, lá no canto, que estava no púlpito, se levantou, pediu: quem é que está fazendo esse som? E ele falava em africano, falava um dialeto, e tinha que passar por um intérprete, o intérprete passar por um inglês, do inglês passar por português. Que som é esse? Que som é esse? E, por favor, chamem. E houve um certo alvoroço,
Porque aquele irmão tinha umas reações estranhas, como aquele irmão lindo, maravilhoso ali, que nós não devemos nos escandalizar, devemos ver que a glória de Deus está aqui se manifestando e nós devemos valorizar e respeitar o que Deus faz. E aquele africano, depois de muita confusão, disse: esse som, ele é produzido numa determinada região na África, num povo de um dialeto, onde existe um dialeto que pouca gente fala, mas a tribo é pequena, e só eles detêm esse dialeto, desses sons, desses assovios, e eu entendo, e ele está glorificando a Deus da forma mais exaltada que existe. Naquela língua, poucos exaltam a Deus dessa forma. Entende isso? Mas nós queremos viver essa vidinha miserável nossa de... Aí vem aqueles irmãos né? Que eu chamo de, me perdoem, da palhaçada. Palhaçada por quê? Porque começa a fazer coisas para chamar a atenção e de coisas que não são realmente espirituais. São meras chamadas de atenção. Quem sabe de homens de Deus até carentes e que se acham no direito de chamar atenção por alguma razão, e alguns chamam de fogo, outros chamam de reteté, e eu chamo de palhaçada. Quando o espiritual às vezes fica de lado, e alguns têm vergonha, e aí dentro da casa do Senhor se cria um tumulto e um bloqueio para que Deus realmente se manifeste. Porque nós não cedemos para Deus o direito que Ele tem de possuir o tabernáculo que Ele comprou com o sangue dEle. Eu sou comprado, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Ele tem o direito de habitar em mim e de se apoderar do que eu sou e de fazer de mim quem Ele quer que eu seja. Deus tem esse direito, sabe por quê? Porque Ele me comprou. Além de ter me criado, além do direito de ser o Criador, o direito de ter me resgatado. Então, igreja do Senhor Jesus, comunidade amai-vos, se eu ver uma palhaçada, você vai se ver comigo. Mas se eu ver Deus se manifestar, eu vou dar glória a Deus porque Ele está vivo dentro da igreja. Amém? Então o nome do Senhor seja exaltado. Eu queria pedir a você, Cristiane, perdão de ontem. Eu marquei com a irmã Cristiane de nós fazermos uma visita e de eu ver o esposo dela. E por questões pessoais, eu não pude estar. A senhora me perdoe. Não quero falhar, tá? Mas se houve a falha, porque eu sou humano. Obrigado. Agora eu posso pregar. Eu queria dar um título para a mensagem de hoje, salvar. Essa obra é de Deus, não é sua nem é minha. Hebreus 2, versículo 1 diz assim. Vamos bem calmamente ouvir essa mensagem. Por isso é fundamental prestarmos atenção, mas ainda às verdades que temos ouvidos, para que jamais nos desviemos dela. Eu quero parar aqui nesse versículo, depois eu vou pular para o 2, então fica com a tua Bíblia aberta. Queridos, está dizendo assim: por isso é fundamental prestarmos atenção, mas ainda as verdades que temos ouvido. Está falando do testemunho de Cristo, da salvação aplicada, de tudo mais. Preste bem atenção. Quem é você? O que você é?
todos os dias nós estamos sendo construídos dentro de nós, a nossa mente, pelo que ouvimos e pelo que acreditamos. Se você ouve e não crê, não é construído. Amém? Mas se você ouve e acredita, você é construído. Isso significa o quê? Que você precisa entender e dar credibilidade àquilo que promove uma boa construção na sua vida, no que você tem que ser e deve ser. Quer ver uma coisa? Quantas vezes na semana você para entrar na igreja e ouvir a palavra de Deus? Quantas vezes na semana você para ler a Bíblia? Ou hoje nós temos uma grande arma, a Bíblia em áudio. Eu estou ouvindo ela várias vezes. Quantas vezes você ouviu a Bíblia hoje? Quantas vezes você ouve a Bíblia durante a semana? Pois é, querido, aquilo que você ouve de pessoas, aquilo que você ouve de pessoas saudáveis, aquilo que você ouve de pessoas doentes, aquilo que você ouve de pessoas malignas, aquilo que você ouve de pessoas de Deus, se você crê, vai fazer parte da construção do que você está sendo. Você está acreditando no quê? É nisso que você vai se tornar. Por isso que devemos ouvir, está dizendo aqui, ó. Por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido. Isso é da palavra de Deus. Isso é fundamental. Aí diz assim, para que jamais nos desviemos delas. O versículo 2, pois se a mensagem proferida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Isso é, os anjos de Deus viviam no céu, viviam debaixo da glória de Deus, vendo toda a verdade. Lúcifer se rebela e leva uma terça parte dos anjos com ele, e esses anjos foram punidos, estarão sendo punidos por tempo que só Deus sabe. Amém? Porque se você ouve algo e é verdade de Deus, você obedece, essa verdade deve ser aplicada na sua forma de vida, porque ela construiu que você. Se você ouviu uma verdade de Deus e não consegue viver, é porque você não consegue crer nessa verdade ainda. Versículo 3: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Isso é, que grande salvação é essa? O próprio Deus veio à terra, se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, venceu a morte e o inferno, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Como eu posso negligenciar essa verdade e a grandeza dessa obra? Se eu nego Jesus, eu nego que ele viveu, eu nego que ele morreu, eu nego que ele ressuscitou, e eu nego que ele subiu, eu nego que ele está à direita de Deus Pai, eu nego que todo o poder no céu e na terra foi dado a ele. Eu nego tudo isso. Mas se eu creio, essa verdade constrói a minha fé, constrói aquilo que vai me dar suporte e capacitação para vencer as tribulações da vida. Porque alguém fala assim: pastor, eu já não suporto mais, pastor, as tribulações. Pastor, já não suporto mais as minhas provações. Você não suporta porque a estrutura
que foi construído em você são de coisas fracas e ralas. Você prefere acreditar na murmuração de alguém do que na verdade da palavra. Você prefere acreditar na conversa fiada de alguém, de um filósofo, de uma ideia qualquer, de um murmurador qualquer, do que crer na verdade que sai da boca de Deus, porque o Filho de Deus disse em Deuteronômio, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é, ele coloca a palavra que sai da boca de Deus como o alimento que nutre, que constrói, que dá força, que dá vida. Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram. Quem ouviu isso? Pedro, Tiago, João e os 12 discípulos, todos eles. A maioria foram martirizados. Como que alguém morre não por dinheiro, nem por bens materiais, morre por uma fé, morre pelo que acredita, morre por algo que ele viveu. Por que morrer? Se a morte, na visão humana, é o final de tudo, mas a Bíblia é clara: a morte para nós é uma grande promoção. O apóstolo Paulo sabia da sua missão, chegar em Roma e dizer para César: Jesus Cristo é o Senhor. Ele ansiava por isso. Qual seria a recompensa dele aos olhos humanos? Aos olhos humanos, decapitação. Aos olhos de Deus, promoção. O que construiu dentro de um homem isso, essa estrutura? Como? Quem foi que construiu dentro do coração desse homem essa estrutura que o leva a não ter medo da morte, não o leva a ter medo de coisa alguma? Converso com algumas ovelhas e algumas dizem assim: pastor, tem medo de morrer. Se você conhecer Jesus de fato, esse medo vai se dissipar. E você vai passar a sentir, no lugar do medo, a saudade de estar com Ele. Tenho saudade de coisas que vocês não podem imaginar. Tenho saudade quando eu e meu pai e minha mãe ficávamos lá em Monjolos, orando juntos e cantando louvores, desentuado meu pai era entoado, e nós víamos anjos, éramos visitados pela glória de Deus, onde às vezes o frenesi da presença de Deus não conseguia nos deixar, nem o cansaço do sono poderia roubar a sede que ele tinha de estarmos juntos. O encontro marcado toda noite no culto no lar, a relação gostosa e maravilhosa de fazer aquele culto todos os dias e aprendermos com o Senhor a amar as pessoas. Se quisermos ganhar alguém para Jesus, ao invés de tentarmos ir com sede ao pote para ganhar,
deveremos mudar a nossa postura para nos tornarmos intercessores. Porque Deus salva, mas Ele quer que você interceda. Como é que Deus trabalha? De que forma Deus trabalha? Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples possível. Deus acha na terra um ponto de conexão. Deus quer salvar Hugo, amém? Deus quer salvar Hugo. Ele quer, não é que Deus precise, mas Ele quer achar um ponto de conexão. A Soraya, esposa do Hugo, onde Ele vai manifestar na Soraya o amor que Ele tem pela alma do Hugo. Quando Soraya sentir a plenitude desse amor, em tudo que ela suporta desse amor, a intercessão dela será tão profunda, tão grandiosa, que no mundo espiritual vai explodir as cadeias e as correntes que prendem o Hugo. Quem está me entendendo? Você quer a salvação de alguém? Quer a libertação de alguém? Quer? Quer? Então se conecte com Ele, porque é Ele que vai curar, é Ele que vai libertar. Mas Ele precisa de um ponto de ação, que é você. E você precisa interceder dentro da dimensão do amor que Ele vai manifestar no ponto de conexão que é você. Deus está ouvindo? Dobra o joelho, me dá licença. Senhor, salva o Hugo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, salva a vida do Hugo. Aqui é o Paulo orando, amém? Agora, quando o amor de Deus vier sobre mim, cair sobre meu ser, e vi um peso de glória, onde o amor de Deus achou todo espaço dentro de mim, e eu começo a interceder intensamente, de forma poderosa. Sai de mim uma unção que despedaça qualquer cadeia, que aniquila qualquer amarra daquela vida, e sem que você perceba, aquela vida vai ser liberta e salva. Não tente pelos seus argumentos humanos brigar, porque o diabo quer isso. Satanás quer que você trabalhe no campo de ação dele. Como? Brigando, questionando, julgando, condenando, porque é assim não, é assim que ele quer. Não, Deus quer atrair você, para você ser o ponto de conexão da manifestação da sua glória, onde a sua intercessão vai aniquilar todo o poder das trevas. Quem salva é Ele. Então se abra para ser a conexão que Ele precisa. Você. Diga comigo: eu serei a conexão de Deus para destruir toda a obra do diabo nesse planeta. Diga assim: Senhor, me ajuda. Que isso não seja uma empolgação, mas que isso se torne real. Entendeu? Quem quer ganhar almas? Como é que você deve ver a manifestação da voz de Deus
o querer dele, a vontade dele. Como você deve viver? Como que você deve ver? Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso é, nós ficamos muito voltados para o achismo, para o talvez. Você quer ver uma coisa? Quem aqui faz parte do grupo de intercessão na igreja? Pense e repense se você quer fazer parte desse departamento. Desculpa, Deus, eu acho que tem gente que de repente deveria pensar e repensar de novo. Porque se você é um intercessor, você tem que ser a conexão de Deus. E se você vai ser a conexão de Deus, você não pode vacilar na sua audição espiritual. Porque o intercessor é aquele que ouve a voz de Deus. Deus fala com o intercessor de verdade. Vá orar. Ore por fulano. Ore por ciclano. Ore assim. Faça assado. O verdadeiro intercessor é aquele que ouve a voz de Deus, atenta para ela e abre mão de tudo para fazer o que Deus falou. Intercessor não vive de conversa fiada, e nem de história do passado, e nem história da carochinha. Poxa, ontem Deus fez um milagre, aí você fica o ano inteiro falando daquele milagre. Deus quer fazer outro maior amanhã. Deus quer fazer outro maior depois de amanhã. Não limite a Deus o que você é, um mero instante, alguém que faz alguma coisa simplesmente agora. Não limite a Deus. Entre na performance do grande poder de Deus, da manifestação dele em você, e deixa Deus fazer. Se hoje Deus fez um raiozinho em você e alguma coisa aconteceu, amanhã Ele quer fazer uma tempestade em você. Depois de amanhã um furacão. Depois Ele quer fazer um tufão com densidade não sei o que lá, 0,6, 7, 10 mil, sei lá o que for. Porque você não pode limitar. Quem quer ser uma conexão de Deus não pode se limitar. Não pode se limitar a um simples milagrezinho. Já vi morto ressuscitar. Vocês sabem disso. Coxo andar, cego enxergar. Mas isso é coisa do passado. Eu quero ver mais hoje. Porque quem fez foi Deus, e Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Eu envelheci, Ele não. E quem faz é Ele. Precisamos ouvir mais a voz de Deus e parar de ouvir a voz do diabo. Tem gente... Vamos falar da escolha do discipulado. O líder que te escolher, não aceite qualquer líder, não. Veja como é que está a vida dele. Há alguém que quer te dar conselhos. Quem é essa pessoa que quer me dar conselhos? Às vezes a vida de uma pessoa que quer me dar conselhos é um caos. A vida do cara é um caos. Como é que você vai me aconselhar se a tua vida é um caos? Como é que você vai querer me orientar se você não sabe cuidar nem de você? Como é que você vai querer me ajudar a sair das minhas crises
se você não saiu das suas e não sabe lidar com as suas crises? Uma pessoa ter problemas não significa que ele seja um derrotado. Problemas são desafios e oportunidades para que Deus manifeste a glória dele. Se você quer ter alguém querendo cuidar de você, tem? Como é que está a vida dessa pessoa? Como é que é a vida familiar dela? Como é que é a vida financeira dela? Ela não precisa ser uma pessoa rica, bem-sucedida. Ela pode ser simplesmente uma pessoa com a vida equilibrada. Está tudo caminhando direitinho. Ela tem sucesso na família. A família vai bem, tudo bem, tudo anda corretamente. Agora você vai pegar um líder com a vida toda torta, com a vida toda estranha, com a vida sem direção. Você chega perto do cara, o cara não tem nenhuma direção de nada. É esse líder que você quer? Foge dele. E diga na lata, ó, não quero você como líder. Na missão 1x3, se preparem. Líderes serão confrontados. Sabe por quem? Pelos seus discípulos. Vai ter líder aqui que vai dizer assim: puxa vida, meu discípulo me ajudou a colocar minha vida em ordem. Porque o cara quer cuidar do discípulo dele, ele quer fazer isso, mas ele tem a vida torta, ele vai começar a se policiar. E quando ele começa a se policiar, o que acontece? Ele começa a endireitar a vida dele. E como é que endireita a vida? Como é que você vai endireitar a tua vida? Criando uma total dependência de Deus, onde você entende que Deus te escolheu, te salvou, e Ele quer botar a tua vida no prumo. O que Deus quer de cada filho dele aqui, de cada crente aqui? Que esse crente todo dia levante de manhã e ore, jejue, consagre a sua vida, passa o dia ouvindo louvor, passa o dia ouvindo a palavra, está trabalhando, seja um bom testemunho, seja um bom crente, honesto, certo, honesto em tudo. É isso que Deus quer para você. Deus quer que você seja uma luz, sal da terra. Não é outra coisa que Deus quer. Mas o que você está ouvindo? O que você está acreditando? De repente tem alguém usando você de lixeira, despejando em você e na tua vida um monte de lixo, murmurações, reclamações, julgamento, condenando, fazendo, acontecendo, e você vai só comendo aquilo, e de repente você diz: estou mal espiritualmente, eu não consigo sentir a presença de Deus. Claro, querido, você virou lixeira, e Deus não habita em lixeira. Deus entra em jardim fechado, regado e cuidado pelo Espírito dele. Seja um jardim que você vai ver a presença de Deus toda hora. Seja uma lixeira e você vai ter nojo de você mesmo. Quando alguém vier falar coisa que não presta, julgamentos, falar mal de pastor, Silas Malafaia, de fulano, falar mal. Olha, garanto que Silas Malafaia, com todas as falhas dele como homem, faz muito mais coisa do que se pode imaginar. Hoje, pastor Silas Malafaia é uma das maiores vozes proféticas do país. Tem erro? Quem não tem? Me arruma um que não tem, que eu vou aí a gente vai comparar. Outro dia começaram a criticar Silas. Porque isso, outra coisa, essas crises que homens têm. O cara tem um ministério lá no Ceará, lá no Nordeste. Aí ele quer que Silas Malafaia saia lá da televisão, onde ele está indo no Jô, indo em tudo quanto é lugar evangelizar, para ir para o Nordeste evangelizar. Irmão, você que está no Nordeste, vai para o Nordeste. Foi lá que Deus te quis. Não começa a comparar o que você faz com o que o outro faz. Pedro levou uma bronca por causa disso. Lá no capítulo 21 de João, você vai ver Pedro levando uma bronca por causa disso. Jesus falou para Pedro: se eu quiser que João fique, ele vai ficar até a minha volta.
Isso é problema meu com ele, não é problema com você. Cuida do que você tem que fazer. Quem te deu o direito de julgar alguém, de condenar alguém? Deus está te dando uma missão. Cuide de 3 pessoas. Leva essas pessoas até entrarem numa visão completa da presença de Deus. Caminhe correto. Faça o que é justo. Olha o que diz lá: não julgueis para. Então, quando você está dando opinião, qualquer opinião sobre alguém, você está julgando. Não julgueis para não ser julgado, porque da forma que julgar, tu serás julgado. Isso é, com o mesmo nível de justiça que você está julgando, você vai ser julgado. Teu julgamento tem um nível imoral correto? Tem graduação divina? Tua forma de julgar tem graduação divina, Marquinhos? Então não julga. É, né, meu filho? Pergunta para o teu irmão assim: teu modo de julgar tem graduação divina? Você é graduado divinamente para julgar? É? Diga para o outro: não. Então não julgue, não perca tempo com isso. Não gaste seu tempo com essa besteira. Não gaste tempo com isso. Se alguém começar a falar mal de alguém para você, diz assim: meu irmão, eu estou fora dessa, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu sou muito fraquinho para ouvir você. Toda vez que alguém falar mal de alguém, julgar alguém, falar alguma coisa ruim de alguém, diga para o cara: eu sou muito fraquinho para ouvir você falar. Eu quero ouvir só a voz de Deus, crer nela, para ter um alicerce poderoso na minha vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quem achar que possa estar debaixo de influência de coisas que não são de Deus, e isso tem atrapalhado a tua vida espiritual, porque você, sem perceber, tem entrado na onda do inimigo. Você quer mudar isso. Você vai decidir hoje aqui: pastor, a partir de hoje eu quero só ouvir a voz de Deus. Quem gostaria, vem na frente.